Fala galera da Futuro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, uma aulinha aqui. Defesa de Cebet no flop, Big Blind contra Button. Aqui trabalharemos o stack de 30 Big Blinds, tá? 30 Big Blinds efetivos ou menos, vai servir as estratégias que eu vou falar aqui para menos também. Spot que a maioria dos spots jogados no poker serão essas defesas aqui. Big Blind contra o Open de Late Position. Então, quem mais abre vai estar no Button, off, blind, ranges amplos contra uma defesa do Big que também vai ser ampla, tá? Então, aqui é confronto de range amplo. Então, nesses confrontos vão ter umas regrinhas que vão ser bem relevantes para a gente tomar decisões na hora do jogo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no GT Wizard, os dois ranges, tá? O cutoff abrindo mais ou menos 48% ali e a gente defendendo no Big Blind 85% mais ou menos do range. Praticamente só for da linha do 2 ali, do 3, então são ranges bem amplos. O bottom abrindo também um range bem amplo. Então, consequentemente, é um range que pode ser atacado pós-flop. É um range que a gente não vai desistir muito. E um dos grandes erros dos jogadores é desistir demais do spot, tá? Então, é um erro. A gente vai tentar sanar, né, esse erro aqui nessa aula. Pelo menos você já sair defendendo melhor esse spot, tá? Então, a maioria dos spots jogados são esses. Temos que dominar esses cenários, pois são eles que mais pesam no EV em longo prazo. Eu penso que um cenário que acontece muitas vezes, ele vai ser muito determinante no EV no resto da sua vida que você vai jogar. Já que é um cenário que acontece muito, é um cenário que vale mais a pena a gente estudar. Tá? É muito melhor estudar isso que 5bet bordo monotônico. Você nunca vai ver um spot desse na vida. Então, você vai pegar um spot que acontece com frequência que você tem que dominar bastante esse tipo de spot, né? Um dos maiores leaks do torneios é que os jogadores overfoldam para ser bet no flop. Então ele paga lá um blind e acaba foldando depois no flop. E isso gera um EV negativo de menos 112 ali. O BB 100 esperado desse jogador, né? Para cada vez que ele folda, porque 12. Porque tem o ante também, né? Então ele tá foldando aquilo dali e tá perdendo uma frequência muito grande, né? O seu stack vai derretendo se você só do Big Blind só foldar. Então, com o float flop a gente vai perder tudo isso aqui. Então, a gente tem que defender esse Big. E defender esse Big não é fácil. Existe uma anomalia do Big Blind. Que é o seguinte, eu chamo de anomalia porque nós temos um preço excelente para pagar no pré-flop. Por isso que vocês veem aquele range muito amplo que nós defendemos o Big contra o Button. Né? Nós vamos foldar quase nada. Né? Vocês podem ver aqui. Eu não vou foldar do Big Blind contra o Button. Com 30 blinds. Certo? Então, esse preço ótimo que você tem pré-flop, que só pagar um blind contra um range amplo, você vai jogar muitas mãos, você acaba ficando muito exposto, porque o seu range é muito grande e você acaba tendo que foldar muito. Mas nós temos que defender, de certa forma, esse range. Uma frequência para a gente defender ali o MDF. A gente não consegue atingir o MDF no Big Blind, tá? Só deixando claro, a gente não consegue atingir. Seria impossível, já que a gente paga com tantas mãos. Mas a gente vai tentar jogar esse spot da melhor forma possível, para perder o mínimo possível do Big Blind. Tá? Big Blind a gente espera que perder menos de 30 blinds por 100 mãos no longo prazo. Né? É uma posição que a gente espera perder menos 30. Vai perder de qualquer jeito, não tem como ganhar do Big Blind. É muito difícil. Então, a gente quer perder o mínimo. Perder menos que 30 BB seria legal no longo prazo. Tá? Então, a reação teórica versus 30%. Então, quando o cara... O field C beta normalmente 33%. Esse é o size mais padrão. E qual é a defesa que a gente teria que ter nesse size do Big Blind contra um button você betendo lá 33%? Então a defesa seria, a gente foldaria 42% das vezes, pagaria cerca de 40% e teria um raise na casa de 18%. Então a gente jogando contra um jogador, um robô ideal, tá usando essas frequências. Será que
Pensem aí, contra o field, a gente deveria usar frequências menores ou maiores? Contra o field, a gente deve defender mais ou menos? Pensa aí. Contra o field, nós deveríamos defender mais ainda. Nós deveríamos ser mais agressivos até que a teoria, jogando esse spot contra o Button. Tá? Se o Button tá abrindo ali o range dele correto, se ele é um cara que vai se betar bastante, a gente vai ter que jogar mais agressivo que isso aqui. Porque não é conforto, porque é fazer o que tem que ser feito, certo? Então, tem que defender mais, tem que defender pelo menos mais de call, mais de raise aqui, e foldar até um pouquinho menos. A gente pode foldar, pode se dar o luxo de foldar um pouquinho menos, que os caras vão errar em outras trees, no turn, no river. Então a gente pode usar um pouquinho mais. Reação versus 20%. Então, isso aqui, quando o cara se beta menos, beta 20%, a gente deveria foldar só 35%, tá? E pagar 43% e ter lá um raise na média. Isso aqui são todos os bordos, tá? Então, cada bordo vai ter uma frequência específica de reação, de raise, de call, tá? Alguns fatores importantes. O range do button é muito amplo, então já saiba disso. O range do button é amplo. Veja quem está jogando lá, se é um cara que está abrindo bastante, com reg, ele vai abrir bastante do button. Viu aqui que é 48% nessa profundidade de stack aí, tá? Então, é um range amplo. Então, não tenha medo desse range. Ele vai errar 70% das vezes, normal. Então, e nós vamos atacar esses erros do jogador. Muitos jogadores se betam range nesse cenário. Então, ele vai lá e se beta qualquer duas cartas. Então, a gente pode atacar bastante. Muitos bordos. Alguns bordos não são sebetados 100% por todos os jogadores, mas tem alguns bordos que podem ser atacados com uma frequência maior, porque os jogadores se betam bastante mesmo esses bordos. Então devemos continuar bastante versus C-Bet. Então, cara, não pode ver uma C-Bet lá e sair foldando, foldando, foldando. É um spot muito importante para a nossa lucratividade, porque, como eu falei, ele acontece muitas vezes. Então é um spot que a gente tem que estar bem atento, jogando lá Big Blind contra Button. É um spot que vai acontecer muitas vezes. Então, bordos baixos e conectados são bons para nós do Big Blind e vamos continuar mais. Certo? Então tem que ver a textura de bordo. Tem texturas de bordos que vão favorecer mais o Big Blind ou vão favorecer até os nossos nuts no Big Blind. Texturas baixas, conectadas, são boas pra gente. E a gente vai defender justamente essa porcalhada, né? Então, mãos mais fracas. Olha só o nosso range aqui. Vai conectar com esses bordos. Tá dando um bug. Enfim, vai conectar bastante com esses bordos. Então, que bordos a gente folda menos, né? Que vai ter mais frequência de call. Eu separei aqui. Olha só, os monotônicos, porque normalmente nós temos mais flushes pagando lá do Big Blind. O Big Blind tem todos os flushes, né? Pagou com tudo que era suited. Então tem muitos flushes e cartas baixas. Um 748, um 352, um 543. Ver mais aqui. Um 965. Um 567 seguido. Tá? Alguns monotônicos aqui. Outros bordos aqui, 345, 975, enfim, esses são os bordos que têm uma frequência maior de continuação, tá? E os piores vão ser bordos Ace High, ou do Rei 2, Ais 5, né, ou Ais 79, alguns bordos mais altos lá, eles vão favorecer o Button, que vai abrir muitos ases, e a gente já teria tribetado no pré-flop, a gente não tem todos os ases, o range dele é mais forte que o nosso, vocês podem ver aqui. Acabou aqui. Dificuldade de encaixar. Agora. Então, aqui vocês podem ver. Eu peguei um bordo aqui, Dama 8-4, por exemplo. É um tipo de cenário aqui que o nosso EV esperado de 2 e do Button 3. A equity 58% contra 42%. Então, ele vai ter uma vantagem aqui, tá, em relação ao nosso Big Blind, porque é um range mais forte, né? Então vamos lá. Continuando. Como se defender no flop versus button, simplificações. Aqui eu vou fazer umas simplificações para tentar Big Blinds. É só uma introdução para que você já saia da aula fazendo uma defesa melhor do seu Big Blind. Então, primeira coisa, nunca vamos foldar nenhum par para ser bet baixa.
de 33%, que é ou menor do field, a gente nunca vai foldar um par. Né? Não fold de par nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês. Joga de check. E o vilão C beta. 3%. Esse spot. Vamos. Então o vilão C betou. 33% nós estamos do Big Blind. E quando nós vamos olhar só para o terceiro par, percebam. Eu tenho o 4 aqui. Nenhum 4 vai foldar. Tá? Mas não só o 4 não folda, mas como nesse Dama 8-4, muitos Ace Highs estão pagando. Tá? Os Ases com backdoor, todos estão pagando. Aqui o i6 sem backdoor foldando. Mas aqui o i7 ele já começa a pagar mesmo sem backdoor. Tá? Então perceba que os melhores Ases nesse board aqui continuam aqui. Porque o vilão tem 10 e vala. O vilão tem 10 e 9. O vilão tem vários blefs que o Ice High ainda está ganhando. Inclusive, um Rei 9, por exemplo, está continuando com backdoor. Um Rei alto está continuando. Backdoor straight, backdoor flush. Então, qualquer coisa é equidade nesse tipo de cenário, tá? Então, percebam que a gente tem que ter uma continuação mais chata. Tem que ser mais chato mesmo nesses spots. Olha só, um Rei 10 nesse cenário está pagando aqui. Com uma frequência, às vezes folda. Mas um Rei Vala não vai foldar. Certo? Um Ice 7 vai pagar aqui ainda numa frequência legal, mais de 8. Então, o Ace High tá defendendo. Porque nesse tipo de spot a gente vai ser bastante agressivo nas nossas defesas. Então, eu vou passar algumas simplificações para que você não overfold esses spots. Então, primeira coisa é nunca foldar um par. Né? Jogaremos os draws sempre agressivamente. Trocas, flush draws e open-endeds. Então, eu vou recomendar que vocês, por uma simplificação, olha, eu não estou defendendo o Big Blind suficiente. Primeira coisa que você vai fazer, todos os seus draws você vai jogar para frente. Tá? Então, é uma forma, imagina que você está doente. Então, eu vou te dar um remédio. O remédio é esse. Você vai ter que tomar agora o remédio para não morrer. Certo? Então, um remédio para quem está com uma dificuldade de defender é justamente começar a defender mais. E acho que todos nós estamos defendendo menos. Muitas vezes a gente acaba overfoldando esse tipo de spot. E é importante a gente defender o máximo possível. Jogaremos os draws sempre agressivamente. Então, broca, flush draw, open-ended. Tá? Pra frente. Coloca essas mãos no range raise. E aí você já vai estar se defendendo um pouco melhor no spot. Cenário. Os melhores Ace Highs não foldam. Então, vocês viram aqui na teoria. As 7 mais no cor do Rei Dama 5. A gente viu num Dama 8-4 também, um i7 mais pagando. Então, para você ter uma noção assim de que é esse high, cara, a partir de que é esse high, então pega o i7 mais ali, mais e 8 mais. Depende do bordo, claro. Depende do size, eu tô falando isso para um size baixo, tá? Para um size de 33%, que é a size baixa que a gente começou a falar aqui. Tá? Então você não vai foldar, às vezes, nenhum ace high. Vocês terem uma noção de onde vai ficar a nossa defesa. Jogaremos os draws agressivamente, semi-breve. Eu falei aqui, né, só detalhando. Então, com nossos draws, flush draws, brocas, duas pontas e combo draws. Vamos para cima, tá? Backdoor straight, backdoor flush e overcard. Muitos spots solvados, né? Muitos spots no G2. Você vai encontrar esse tipo de ajuste aqui nesse Dama 8-4. Então, muitas vezes, a teoria ela vai usar alguns combos. Tem backdoor straight e backdoor flush, por exemplo. Nesse caso, eu tenho um 9-6 assim, aqui. E tem backdoor straight e backdoor flush. Com espadas, com ouros e com copas, ele tá pegando 9-6 aqui para dar check raise. Um 9-7, ele tem backdoor straight, por quê? Bateu lá o 6, cara, a gente tem duas pontas. Bateu lá o 10, certo? Bateu o 10, a gente tem duas pontas. Então, essas mãos aqui, ou bater uma copa, uma espada, um ouro, a gente vai ter um flush draw e vai continuar barrelando turn quando ganhar equidade. Então esses backdoor straight com backdoor flush é o coringa aqui que a teoria usa e a gente pode usar também, além das brocas, né, por exemplo, esse 6 e 5 aqui, ó, que tá usando com uma frequência legal. Então a gente já pega isso pro nosso jogo. Cara, já pega aqui as broquitas, ó, pega a broca
e coloca no seu range de raise. Ah, mas eu não vou conseguir pegar o backdoor straight do backdoor flush. Se você já colocar todas as brocas aqui, você vai suprir a necessidade de outras mãos. Você já vai se equilibrar o seu range. Vai conseguir atingir a frequência de check raise ali mais facilmente. Então, ele está usando aqui como as brocas, uma frequência das brocas. Você pode usar full frequency de brocas e aí você equilibra o seu range com outras coisas, tá? Mas primeiro, para adicionar o doente, a gente está defendendo de menos. Coloca as brocas, coloca os flush draws e é um remédio para você resolver essa defesa. E o field não vai conseguir se adaptar bem, principalmente em alguns boards, tá? Vou mostrar alguns boards. Mas assim, esse backdoor straight com backdoor flush é muito interessante. Perceba também um detalhe que ele pega todos os terceiros pares e vai jogar aqui. Não vai foldar. E todos os segundos pares vão jogar todos de call. Ele começa a ter raises como os melhores top pairs nesse cenário contra o Bolton. Certo? Então os melhores top pairs contra o Bolton, ele tá dando alguns raises. Não tem problema você jogar de call também, tá? Mas o raise é interessante também pra gente crescer o pot, proteger um pouco. Os piores top pairs eu acho melhor. Se você tem um top pair valete, por exemplo. Ele precisa de dar mais raise, porque precisa de mais proteção, né? Ainda tem dama, rei e ás pra bater ali. Então tem duas overs, precisa um pouco mais de protection. Mas aqui é tranquilo esses raises aqui. E o que eu recomendo? Vamos jogar nossos draws bem agressivamente. A ideia não é a aula ser mais complexa, é uma aula mais simples mesmo. Principalmente para quem tá com dificuldade. Bottom pair. Então backdoor straight mais backdoor flush já falei aí, né? Então são mãos que vão ter potencial para continuar no turn. Né? Backdoor straight e backdoor flush são mãos que vão ganhar equidade. Né? Você tem possibilidade de fazer um runner ali. Né? E bottom pairs, check raise é interessante para realizar melhor equidade e proteção. Negar equidade. E se pagos nós checaremos turn normalmente essas mãos, tá? Então quando você colocar o check raise, os bottom pairs no check raise, por exemplo aqui no dama 8-4, nesse board específico, a teoria não pega tanto os 4, mas aqui, ó, ele pega um 4-3 de espadas para dar check raise. Tá? 4-3 aqui vai dar check raise. Um 5-4 vai dar check raise. Normalmente são os menores bottom pairs. Ele vai dar check raise. E aí, esse check raise, após o check raise, você vai dar check normalmente no turn. Só que essa mão vai realizar mais facilmente, né? Até o river. Então, outra opção, outra defesa, né, agressiva é colocar esses bottom pairs também no seu range de check raise para realizar melhor, por proteção também. Protection nega a equidade de algumas mãos, por exemplo, o cara que tem aqui um rei valete, ele tem, cara, um rei valete, se você faz foldar um rei valete, ele tem bastante equidade contra você até o river, né? Ele tem 6 outs ainda. Então, você só remover esse cara vai ser bem interessante. Aqui é um board bem interessante, um hotspot. E eu espero que você já pique agora. Eu tô no meio do hotspot aqui. A câmera ficou aqui, tá? Vai atrapalhar o futuro ali, mas eu acho que vai ficar no cantinho. Então o hotspot é 30 BB. Com 30 BB menos, vai ser difícil de defender contra check raise, tá? Então por isso que eu tô colocando essas ideias de você jogar um pouco mais agressivo. O field vai ter dificuldade. Então quando a gente faz node locks, o que é node lock? Eu vou tirar as mãos colocar as mãos que o field realmente defende por MDA e coloca no solver, bota para rodar e vamos ver o que é que realmente a gente pode dar check raise no field. E tem as bordelícias. Bordelícias são bordos que tem uma high e duas lows. Eu tenho uma carta alta e duas baixas. Esses bordos, eles são muito difíceis de defender, porque você toma check raise, cara, é um inferno para defender, o jogador defender. Então você vai colocar os jogadores nessa dificuldade. Bordos como dama 4-3, rei 5-4, ás 3 e 4, valete 2 e 3, é uma high e duas lows. Tá? São bordos que você pode dar check raise a roda. Então eu recomendo, se você tá com vontade de defender, você pode colocar range. Então, eu tenho 7 e eu tenho 7 e 8 aqui nesse bordo dama 4-3, dá check raise. Eu tenho um valete e 5 nesse bordo, dá check raise.
Então, eu tô colocando aqui pra você abusar desse check raise se o cara tem 30 big blinds ou menos. Qual é o efetivo de 30 big blinds ou menos? Por quê? Porque é muito difícil defender essa profundidade de stack, tá? Se ele tem 50 big blinds, é outra coisa. Eu não tô falando aqui para fazer isso com 50 big blinds, 100 big blinds, porque vai ser muito mais fácil defender. Quando ele tá mais short, é muito difícil defender. Então você pode utilizar esse hotspot, tá? O check raise vai passar muito já no flop. Podemos simplificar a nossa vida e usar tudo que é bluff no check raise com range. Tô falando de você poder fazer com qualquer das cartas. Give up turn. Continuar turn somente com ganho de equidade. Então, se você não ganhou equidade, desiste. Tá? Desliga o spot. Esses boards são difíceis de defender contra check raise, contra big blinds e podemos abusar dessa jogada, tá? Eu já fiz bastante e ainda faço e vocês podem abusar dessa play. Aqui é um cenário aqui mostrando com o Pio Solver esse spot com um node lock bem simples, tá? O node lock aqui, ele só tirou alguns combos suited e o cara começava a foldar mais aqui, tipo um 9-6 que não é natural, 9-7 que não é natural, 9-5. Se eu não me engano, são 6 combos suited ou 7 combos suited que a gente tira. E essa defesa, ela já fica aqui. Esse é o check raise que a gente pode dar. Então o range todo vai para check raise, todo vai para ataque, já que o vilão do Bolton não tá conseguindo defender. Imagina, o cara tem mais high lá para defender. Ele tem Ais e 10 lá para defender. Tomou um check raise nesse dama 5-2. Como é que ele defende? Tá? Vai ficar difícil para ele defender. É com mais high. Mais de 7. Um rei high. Rei 10. Rei vala. Rei 9. Tudo isso aqui ele vai começar a foldar, cara. Então, você pode dar check raise e a teoria valida. Aqui ela não deu com 100%, né? Tem algumas mãos aqui que ela não pegou para dar check raise, mas no fim das contas vai ser lucrativo você fazer com qualquer duas cartas esse spot, tá? No flop, 30 big blinds menos contra Button. Lembra disso, né? Não tô falando de fazer em todos os spots, mas 30 big blinds ou menos, tá? Todo o stack de 30 big blinds para menos, ele vai ser mais difícil de defender o check raise. Quanto mais ficha eu tiver, mais fácil defender o check raise, tá? Menos equidade eu vou ter aí para continuar, vai ter mais duas cartas para ver, mas com 30 big blinds o cara é difícil de defender. Então, um resumo dessa aula, defesa de c-bet no flop, big blind versus button, 30 big blinds. Nós vamos defender bastante versus c-bet, 30 big blinds versus botão, range amplo, a gente vai ter que defender. Nunca foldamos um par para size baixo, então você nunca vai mais foldar um par nesse negócio. Nosso segundo par joga quase sempre de call, na teoria, é o que a gente observa em geral. Tá? Não faz muito sentido você dar raise com o segundo par. É melhor jogar só de call mesmo, seu segundo par. Semi-bluff, eu recomendo que você use suas brocas, open-ended, flush draws e aquele combo mágico que eu falei, né? Backdoor straight mais backdoor flush. Se esse backdoor straight tiver over, melhor ainda, tá? Um overcard, melhor ainda, porque o overcard funciona como equity e como blocker do cara ter um top pair. Então, esse combo aqui é um combo mágico do check raise, você vai ver isso muito presente na teoria. Muitas vezes esses spots ele acontece, né? Você tem o backdoor straight junto do backdoor flush para dar o check raise. E boas cartas para beta turn, tá? Para raise. Então você vai dar raise com essas mãos. Caso suja, ganhe equidade, você vai continuar barrelando turn. Se não ganhou equidade, normalmente eu não vou falar de turns aqui, tá? Mas se a carta não for tão boa pro seu range, isso não ganhou equidade, só desiste no turn. Porque o check raise, se ele já funciona bem nessa stack, vai ser difícil funcionar no turn, tá? Então, normalmente nós vamos para um give up no turn. Não vou falar de turn aqui nessa aula, vai ter umas continuações. Mas no flop, deu check raise lá, não passou, o nosso plano vai ser mais desistir mesmo no turn. Eu não ganhei equidade, por exemplo. Check raise, flop, uma high e duas lows são ótimos para check raise nessa profundidade. Fazer range versus vilão, você beta muito. Então, um detalhe, tá? Quando eu falei daquele spot. Aquele spot, a node lock dele, o que é feito é quando o cara se beta muito. Então, você vai usar esse spot contra um cara que se beta bastante. O cara se beta só 30% das vezes. Não adianta dar check raise nesse cara, né? Ele só tem topo mesmo. Então, você não vai dar check raise. É isso, galera. Vou fazer uma parte prática. Essa é a parte 1 desse vídeo. Espero que tenha ajudado e que você já aplique no jogo.
e estudar da sorte. Você vai ter um bom resultado se você não parar, se você continuar estudando, se você não desistir. É sempre processo, né? Acredite no processo. Foque mais no processo do que no resultado. E não tem, no fim das contas, sorte no jogo, né? Se você trabalha, se você faz, se você está estudando, está se dedicando, está aplicando nas mesas, o resultado ele não tem como não te acompanhar. É isso, um abraço, GL.